Olá, boa noite a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler no Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39. Está escrito assim: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse é o versículo que vamos meditar esta noite, sobre o tema Por que examinar as Escrituras? Qual deve ser a nossa finalidade ao examinar as Escrituras? Lembrando que este versículo ele está inserido num contexto quando o Senhor Jesus havia curado o paralítico de Betesda, havia se encontrado com ele, reafirmado a sua cura e a sua libertação, e ele foi confrontado pelos judeus, por aqueles que ali estavam, querendo colocar Jesus em certa dificuldade, acusando-o de que ele estava cometendo uma blasfêmia. Ele estava se igualando a Deus e ele estava quebrantando o sábado. E isto gerou, então, um descontentamento. E o Senhor Jesus começou a dizer a eles que ele tinha vindo pelo Pai, que o tinha enviado, e que as palavras que ele falava àquele povo eram as palavras que o Pai lhe ordenava que ele falasse. E ele tinha agido desta forma. E ele diz o seguinte: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Eles tinham esse negócio de adorar a Deus, de honrar a Deus. Mas quando Jesus vem e diz que é filho de Deus, eles não o aceitam. Então aí gera um conflito. E o Senhor Jesus diz que aqueles que honram o Pai devem também honrar o Filho, porque foi o Pai que enviou o Filho para vir a esta terra realizar o seu querer e a sua vontade. E ele diz o seguinte, continuou falando com eles, que o Pai tinha vida em si mesmo, mas tinha dado este poder ao Filho para também ter vida em si mesmo e, através desta vida, ter também o poder de ressuscitar os mortos. E cada vez que Jesus ia falando sobre a sua missão, a sua finalidade aqui, ia gerando na cabeça daquelas pessoas conflitos e desencontros, porque eles estavam racionalizados para um tipo de entendimento e o que Jesus estava falando era algo muito acima e muito diferente do que era costumeiro daquelas pessoas. Jesus estava falando sobre o seu trabalho, sobre a sua missão espiritual aqui na Terra, e eles estavam olhando pelo lado humano, e no lado humano eles estavam já como que reprovando a Jesus em todas as situações, achando que ele era alguém que veio para enganá-los e seduzi-los, quando na verdade Jesus veio enviado por Deus para vir a este povo, vir ao seu povo. Tanto é que Jesus diz que veio para o que era seus e os seus não receberam. Então Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, a quem ele veio com amor para buscar, para salvar, para libertar, para concretizar neles o plano de Deus. Porém, eles não entenderam o tempo da visitação de Deus e, por causa disso, perderam uma grande oportunidade de estarem à linha de frente quando Jesus veio para serem ligados a ele e, recebendo dele a palavra, transmitir a outros, porém, eles perderam a oportunidade e ficaram para trás, e o Senhor, então, seguiu o seu caminho e agora escolhendo dos gentios e separando para si um povo. E vai se decorrendo esta conversa, Jesus falando no sentido da sua missão e eles entendendo de forma diferente. Então Jesus deu aqui um conselho para que aquele impasse se resolvesse. Então Jesus disse a eles o seguinte, o versículo que li esta oportunidade, diz assim:
examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, isto foi o que Jesus disse, o conselho de Jesus. Olha, se seguirmos por este caminho, não vamos chegar a um bom termo, porque o entendimento de vocês está fechado, está limitado e não alcança as coisas de Deus. Então, o melhor a fazer é examinar as Escrituras, ou seja, buscar nas Escrituras o que nela está escrito a respeito do Messias que haveria de vir como plano de Deus e propósito para o seu povo e a humanidade, que eles pudessem, então, entender que ali estava uma resposta do amor de Deus para com todas as pessoas, mas que eles, na verdade, não estavam entendendo o tempo que lhes havia chegado esta grande oportunidade. Então, Jesus dá esta palavra: examinai. Examinar as Escrituras não é passar por alto. Examinar as Escrituras significa tomar tempo com a palavra de Deus. Parar para ler, para meditar, para interrogar, para pesquisar, aprofundar, buscar os recursos necessários que a palavra de Deus traz em si, para então aclarar a compreensão, abrir o entendimento e dar a conhecer o que é que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. Então, Jesus veio com esta finalidade para que agora as pessoas pudessem então entender que, de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, eles pudessem então alcançar o conhecimento e entender a vontade de Deus. Então, quando nós observamos sobre este conselho que Jesus deu àquele povo, ele disse: porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, esta palavra de Deus, é nela que estão os fundamentos escriturísticos sobre a vida eterna, que Jesus veio com a sua vida, com o seu sacrifício, propiciar para que a humanidade fosse alcançada e pudesse desfrutar desta vida eterna que é prometida por Deus. A vida eterna é o dom gratuito de Deus. E a Escritura nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta vida eterna que Deus colocou à disposição, ela está fundamentada na palavra de Deus. Quando recorremos à palavra do Senhor, nós vamos encontrar ali delineado claramente o propósito, o plano de Deus, a providência, os caminhos que Deus preparou para que chegasse a essa conclusão, ou seja, a esse momento de que a obra de Jesus fosse concretizada, fosse consumada, e então a vida eterna estaria disponível àquelas pessoas que, em ouvindo a palavra de Deus, crendo e recebendo a Cristo no seu coração, tornam-se partícipes da vida eterna, que neste tempo presente é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida perdoada, é uma vida liberta, é uma vida purificada, é uma vida transformada, é uma vida plena de propósito e, por fim, a vida eterna, ou seja, uma eternidade com Deus,
O que é a eternidade? É uma vida sem fim. E esta é a promessa de Deus. A vida eterna que ele nos ofereceu através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós observamos sobre este conselho de Jesus, examinai as Escrituras, nós vamos entender, pelo menos em 7 pontos, por que examinar as Escrituras. O que este exame ou esta análise das Escrituras vai trazer para nós, para melhorar o nosso relacionamento e a nossa conduta para com Deus. Bem, em primeiro lugar está escrito que nós precisamos examinar as Escrituras, buscar no livro do Senhor e ler o que nele está escrito e meditar de dia e de noite, porque fazendo isto, o ato de meditar na palavra de Deus vai entesourá-la no nosso coração e vai ser uma garantia, uma segurança para a nossa vida, porque uma vez a palavra estando arraigada e fundamentada no nosso coração, esta palavra vai guiar o nosso coração e nós vamos caminhar de acordo com o que Deus espera de cada um de nós. Então, em primeiro lugar, ao examinar as Escrituras, nós vamos conhecer ao Senhor nosso Deus. Lá no Evangelho de João está escrito, para que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Então, quando examinamos as Escrituras, nós vamos conhecer o Deus verdadeiro. Porque há muitos deuses no mundo. Deuses criados pela mente humana. Deuses que os homens estabeleceram por rejeitarem o único e verdadeiro Deus. O Deus santo, justo, soberano, criador, mantenedor da sua obra na terra. O Deus que nos criou, aquele que é o nosso Criador. Então, os homens no pecado o rejeitaram e o substituíram por deuses que foram criados segundo a imagem humana e, em alguns casos, em figura de homens, de aves, de répteis, de bestas feras, que eles fazem e dizem que é o Deus deles. E a cada um desses deuses, eles dão uma designação e uma definição. Porém, são deuses criados pelo homem, obra das mãos dos homens, obras feitas com marcas do pecado, corrompidas, e, portanto, que não ouvem, não falam, não sentem, não agem, não responde, não liberta, não transforma, não fazem nada. São simplesmente amuletos que as pessoas criam para com elas enganar o seu coração, para que o Deus vivo e verdadeiro não tenha lá lugar e, enfim, fica ocupado com esses deuses passageiros e falsos. Então, quando examinamos as Escrituras, nós vamos conhecer o Deus único, vivo, poderoso, santo, justo, eterno, glorioso, maravilhoso, perfeito, fiel, e que ele continua atuando no meio da obra que ele criou. Então nós só vamos conhecê-lo porque não há outro livro que possa trazer para nós a revelação de Deus, a não ser a sua própria palavra. Porque está dito, toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeitamente instruído, capacitado, habilitado para toda boa obra.
Então, quando examinamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar nela o Deus vivo e verdadeiro. E o nosso coração vai se submeter a ele e ele vai fazer morada em nosso interior. Porque ele é o nosso Criador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus. Então, este é o primeiro ponto para a razão de examinarmos as Escrituras conforme Jesus orientou. E o segundo ponto para nós examinarmos as Escrituras é para conhecermos algumas realidades ligadas ao amor de Deus. Porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é uma medida que não se tem os limites dela de onde a onde. Mas quando nós chegamos na epístola de Paulo aos Efésios, e que vamos analisando a Escritura, vamos examinando as Escrituras, ela vai nos trazer uma informação de que nós precisamos nos colocar diante da presença de Deus em submissão, obediência e dependência dele, para que ele nos instrua e nos ensine e revele para nós a luz da sua palavra, para que possamos compreender o amor de Deus, conhecendo a sua largura, o seu comprimento, a sua altura e a sua profundidade. As 4 direções do amor de Deus para com cada um de nós. E isto só aprenderemos a partir do momento em que nós nos debruçarmos diante da sua palavra para examinar, analisar, comparar, pesquisar, procurar entender o que a palavra de Deus está revelando. Então, este é o segundo ponto para compreender o amor de Deus. Mas há um terceiro ponto. Por que examinar as Escrituras? Porque é nela que nós vamos encontrar a verdade. Não a verdade relativa, a verdade de cada pessoa, porque cada um tem a sua verdade pessoal. Mas nós vamos encontrar a verdade absoluta, a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito do Senhor Jesus, a verdade a respeito do Espírito Santo, a verdade a respeito da palavra, porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a palavra de Deus é a palavra da verdade. Então, quando nós vamos examinar aquilo que é verdadeiro, nós vamos encontrar ali somente a verdade. Então, quando examinarmos as Escrituras, no intuito de encontrarmos a verdade, é o que nós vamos encontrar. Não será um salto no escuro, não, mas será uma busca definida à luz de examinarmos, e à medida que vamos examinando, o nosso entendimento vai se abrir, vai se aclarar, os nossos olhos vão enxergar o que a palavra de Deus está dizendo. E nós vamos encontrar nela, então, a verdade da palavra de Deus. Jesus, quando fez a oração sacerdotal, ele disse: a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus não é uma compilação de mentes humanas, daqui, dali, de acolá, que feito um conjunto e criaram este livro. Não. A palavra de Deus para sempre permanece no céu. Mas Deus utilizou-se de homens a quem deu-lhes a inspiração divina
e soprou nele as suas palavras, e eles escreveram conforme receberam as palavras de Deus, sem mudar, sem modificar, exatamente como Deus quis que a sua palavra fosse registrada. E esta palavra é a verdade. Ela não contém a verdade. Nós precisamos cavar para descobrir entre a verdade e o erro. Não. Quando vamos à palavra de Deus, nós vamos no livro certo. O livro que é a verdade. E por examinar e procurar a verdade, é o que nós vamos encontrar. A verdade em Jesus. Então, esse é o terceiro ponto. Mas o quarto ponto que nós encontramos, por que examinar a palavra de Deus? Que resultados isso pode trazer para nós? Bem, à medida em que nós vamos examinando a palavra de Deus e vamos descobrindo nela tesouros, conhecimentos de sabedoria, de profundidade, de revelações que Deus deixou aqui escrito, isto vai aumentando o nosso conhecimento, não somente humano, mas o conhecimento espiritual, profundo, sobre as coisas de Deus. Conhecendo a Ele, conhecendo a sua palavra, conhecendo o seu propósito, conhecendo o seu plano. Então, à medida em que nós vamos examinando a palavra de Deus, nós vamos adquirindo a sabedoria da palavra de Deus, que está distribuída em toda ela. E à medida em que nós vamos examinando, paulatinamente, esses tesouros fragmentados, eles vão ser entesourados no nosso coração e vão formando ali um todo, e aquilo vai trazendo para nós a sabedoria que não se adquire nos livros, não se adquire com as pessoas, mas adquire-se com a experiência direta de Deus quando em contato com a sua palavra. Porque a palavra é vida, a palavra é espírito. E quando nós, então, analisamos e examinamos a palavra, o Espírito de Deus que inspirou esta palavra, ele vem sobre nós e aclara o nosso entendimento, abre a nossa compreensão e faz-nos entender o que está na palavra de Deus. E isso nos encaminha para o caminho da sabedoria. E o Salomão, ao escrever os provérbios, ele disse: no caminho da sabedoria te ensinei. E por eles andando, não se embaraçarão os teus pés. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou sobre a palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus. Então, quando estamos examinando a palavra, estamos examinando as fontes da sabedoria. É igual àquelas pessoas que estão em busca de ouro, os garimpeiros, garimpando ouro, trabalham dias, semanas e meses, e quando consegue uma pequena fraçãozinha de ouro, já é o contentamento deles, já compensou todo o trabalho, porque eles estavam buscando uma riqueza, que é o ouro, e quando encontram, eles se contentam. Aqui está a palavra de Deus. O ouro da palavra de Deus é o ouro fino, é o ouro sem mistura, é o ouro da riqueza, é o ouro da revelação, é o ouro do entendimento, é o ouro da sabedoria. Então, quando nós encontramos estas riquezas nesta palavra, aqui nós vamos encontrar ouro, vamos encontrar prata, vamos encontrar pedras preciosas, vamos encontrar minérios, vamos encontrar fontes de águas vivas quando examinamos a palavra de Deus. E observe, até alguns anos atrás, uns bons anos atrás, os cientistas afirmavam, com plena convicção,
de que a Terra era quadrada. Depois de muitos séculos e estudos, eles chegaram à conclusão que a Terra é redonda. É uma circunferência, ela é redonda. Já a palavra de Deus, através do profeta Isaías, escrito há mais de 4.000 anos, essa palavra já estava escrito lá, que Deus se assenta sobre o globo da terra. Só que os homens, no afã de que o conhecimento deles é o que vale, eles estavam batendo na tecla de que a terra era quadrada. E agora descobriram que a terra é redonda. E a escritura já dizia, Isaías já profetizava 700 anos antes de Jesus, portanto, 2.720 anos dos nossos dias para trás, quase 3.000 anos, já estava escrito lá que Deus se assenta sobre o globo da terra. Então, quando eles vão buscar o conhecimento fora da palavra de Deus, que é o manual do Criador, que ele deixou escrito para que nós examinemos e aprendamos na sua palavra, quando eles vão em outras fontes, eles vão a fontes contaminadas e vão trazer para si conhecimentos defeituosos e contraditórios com a palavra de Deus. A verdadeira ciência não contradiz a palavra de Deus, mas a ciência falsa contradiz. Como até hoje, há muitas pessoas que afirmam que a criação do mundo se deu através do Big Bang, de uma explosão que aconteceu, uma explosão química aconteceu e então criou-se a Terra e estabeleceu isto. Quando que a palavra de Deus, ela nos afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra de Deus está aqui. Quando nós examinamos, nós não vamos acreditar na teoria do Big Bang, da explosão. Nós vamos acreditar no que a palavra diz, porque a criação tem um Criador. E este Criador é Deus. E ele se revela na natureza e se revela na sua palavra, como também se revelou em seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós examinamos a palavra de Deus, nós temos acesso a esta fonte de riqueza. E isto só é possível através do exame da palavra de Deus. Uma outra situação é que eles, dado há algum tempo, afirmam e ensinam em vários centros educacionais que o homem é uma evolução do macaco, que o homem era um ser e veio se evoluindo até chegar ao homem como nós vemos hoje. Então isto eles afirmam porque eles vão buscar em fontes fora da palavra de Deus e porque não têm submissão e temor diante de Deus para ficar na dependência de Deus ensiná-los. Quando o crente que serve a Deus e está em contato com a palavra do Senhor, ele sabe que Deus, no sexto dia, formou o homem do pó da terra e, havendo formado o homem, segundo a sua imagem e a sua semelhança, soprou sobre as narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. E Deus o constituiu de espírito, alma e corpo. E é o que nós desfrutamos nos nossos dias. Ora, se o homem veio de um ser animal, como disse, o homem descende de um macaco, então o homem é a última evolução da história? Não tem fundamento. Se ele faz parte de uma cadeia de evolução, ele teria que evoluir para outra coisa. Mas a palavra de Deus não diz isso. Deus diz: Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança e diferenciou da criação, dos animais, das aves, dos répteis, das árvores, das hortaliças, de tudo. E deu ao homem o domínio
sobre todas estas coisas. E o homem foi feito coroa da criação. Mas isto nós só conhecemos quando examinamos a palavra de Deus. E ao examinar a palavra de Deus, nós vamos adquirir conhecimento que em lugar nenhum, em faculdade ou universidade nenhuma na face da terra, nós haveremos de encontrar. Nós só vamos encontrar isto na palavra de Deus. É como estão à procura de vida em outros ambientes que não seja a terra. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Não diz que criou outro planeta além da Terra, onde deva existir vida humana. Eles estão tentando provar isto, mas não conseguirão, porque não há fundamento na palavra de Deus. E o Senhor Jesus veio realizar a sua obra na terra, porque Deus criou as coisas na terra. E quando ele estava para libertar o homem, ele disse, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra. Não é em Marte, não é em Júpiter, não é em lugar nenhum. Mas que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. E um dia se enrolarão os céus e a terra, e Deus criará novos céus e novas terras, onde habitarão para sempre a justiça. Então, quando se examina a palavra de Deus, examina as Escrituras, tem-se o conhecimento destas verdades. E quem está alimentado com a palavra de Deus tem a plena convicção de que nela está revelado a verdade de Deus sobre as coisas. E não nos livros acadêmicos, que são criados e que são copiados de um para o outro, e até entre eles mesmos a divergência nos pensamentos e nas teorias que eles criam. Mas a palavra de Deus não há contradição, não há conflito, não há embate de um texto sobre o outro. Eles se combinam, eles se harmonizam, eles se completam, eles são suplementares um ao outro. Então, quando nós examinamos as Escrituras, nós recebemos de Deus a graça para que a sabedoria se estabeleça em nosso coração. Não é a sabedoria humana, que é humana, carnal, defeituosa e diabólica. Mas é a sabedoria que do alto vem, que é pura, é santa, é verdadeira, é permanente e não sofre problema de variação. Não precisa ser corrigida, ela é o que é. Então, em quarto ponto, examinar as Escrituras para ser sábio. Em quinto ponto, examinar as Escrituras para não pecar. Ou seja, à medida que nós examinamos as Escrituras, nós vamos entender o que é que Deus espera de nós, o que é que Deus pede de nós para termos uma vida de comunhão com Ele e estarmos de acordo com a sua vontade. E quando vamos à palavra de Deus, ela traz para nós conhecimento e normas de situações que nós precisamos avaliar a nossa vida com o que diz a palavra de Deus, e se a nossa vida estiver fora do parâmetro da palavra de Deus, nós precisamos abrir mão de determinadas coisas e nos colocar em sintonia com a palavra de Deus para que ela, então, se cumpra na nossa vida. Porque a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida, ela vai nos levar a estar em comunhão com Deus. Então não vamos estar em atitude de desobediência, mas vamos estar na atitude de obediência, de submissão, de temor, de reverência para com a presença de Deus. E isso vai nos livrar de enveredarmos por caminhos errados, por atitudes, comportamentos ou ações
Porque quando conhecemos a palavra de Deus, nós aparelhamos os nossos pés a andar de acordo com aquilo que agrada o coração de Deus e traz segurança para a nossa vida. Porque à medida em que lemos a palavra e examinamos a palavra, nós estamos em Deus. E a palavra diz que Ele está conosco enquanto nós estamos com Ele, enquanto nós obedecemos a sua palavra. Se nós deixarmos, Ele também nos deixará. Não tem outro caminho. Então, em quinto lugar, examinar as Escrituras para não pecar, para não desobedecer, para não transgredir a vontade do Senhor. Em sexto lugar, por que examinar as Escrituras? Examinar as Escrituras para saber que no plano de Deus, do seu amor, Ele proporcionou a vida eterna aos que creem. Então, aqueles que são atraídos a Jesus, através da sua palavra, e creem em Jesus, e passam a servi-lo, eles têm como promessa de Deus a vida eterna. Ao passo que aqueles não o servem, não buscam e ignoram o seu amor, o seu plano, a sua misericórdia, eles irão perecer na eternidade. Ou seja, eles vão ter uma vida longe da presença de Deus. E a vida longe da presença de Deus não é uma vida plena, não é uma vida eterna, não é uma vida segura. É uma vida de sofrimento, é uma vida de tormento, é uma vida de lamentos. Então, para evitar o caminho errado, o caminho do pecado, o caminho da separação de Deus para toda a eternidade, então é melhor examinar a palavra de Deus, porque à medida em que examinamos a palavra de Deus, nós encontramos nela o caminho certo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando examinamos as Escrituras, nós livramos os nossos pés da escorregadia ou do inferno, do tormento eterno. E em sétimo e último lugar para essa meditação, à medida em que nós examinamos as Escrituras, nós passamos a ser considerados diante de Deus como bem-aventurado. Bem-aventurados são os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então nós só vamos andar na lei do Senhor, na vontade do Senhor, se nós examinarmos a sua palavra. É como alguém quando compra determinado bem para a sua casa, vem lá o manual explicando como que deve ser usado aquele bem ou aquele manual, ou seja, o que for, para que tenha vida útil. Para a nossa vida com Deus, a mesma coisa. O nosso manual está aqui. As normas estão aqui. O direcionamento de Deus está aqui. E à medida em que nós vamos examinando, vamos aparelhando os nossos passos, vamos trilhando por caminhos retos, e isso vai enchendo o nosso coração de prazer, de alegria, de gratidão, e nós vamos sendo felizes e bem-aventurados diante da presença do nosso Deus. Então veja a riqueza e o valor de examinar as Escrituras. Por isso que nós não podemos descuidar, deixar a palavra de Deus de lado e não se preocupar em buscar o que nela está escrito. Nós precisamos ter um contato diário com a palavra de Deus, porque nela vamos encontrar os recursos necessários para o aparelhamento da nossa vida para com Deus. E vamos nos guardar da corrupção do mundo, do engano, da mentira, das teorias, das corrupções, das contaminações e
do destino eterno, longe da presença de Deus. Então, nós examinando a palavra, nós vamos estar acertados diante do Senhor nosso Deus. Então, trazendo à lembrança os pontos que examinamos as Escrituras. São alguns deles, existem outros vários. Mas nesta oportunidade, nós selecionamos 7 pontos. Então, por que examinar as Escrituras? Conforme Jesus ordenou. Ele diz, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então, este é o fundamento para a vida eterna. Primeira razão, examinar as Escrituras para conhecer o Deus único e verdadeiro. Segunda razão, examinar as Escrituras para compreender o amor de Deus por nós, pela humanidade. Terceira razão, examinar as Escrituras para encontrar nelas, e somente nelas, a verdade. Quarta razão, examinar as Escrituras para tornar-se sábio, entendido e ter o conhecimento na fonte genuína e verdadeira, que é a palavra de Deus. Quinta razão, examinar as Escrituras para não transgredir, não desobedecer e não pecar contra o Senhor. Para saber o que agrada o coração de Deus. Sexta razão, examinar as Escrituras para não ter o desprazer de passar uma eternidade longe da presença de Deus, no lago de fogo, lugar de tormento eterno. E sétima razão, examinar as Escrituras para ser feliz, bem-aventurado, satisfeito e agradecido diante de Deus pela revelação da sua palavra. Então, estas são as razões pelas quais nós precisamos e devemos todos os dias examinar as Escrituras. Há um texto na palavra de Deus que diz que quando Paulo pregava numa determinada cidade, as pessoas daquela cidade ouviam a pregação, o ensino do apóstolo Paulo, e dia a dia eles iam buscar nas Escrituras, examinar se aquilo que ele tinha falado, eles tinham ouvido, se estava fundamentado nas Escrituras. Os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam todos os dias nas Escrituras para ver se estas coisas eram assim mesmo conforme estava sendo anunciado. Então, quem examina a palavra de Deus não come veneno, não deixa se enganar, não é levado por teorias, por argumentos contrários à vontade de Deus. Quem examina a Escritura tem fundamento, tem firmeza, tem segurança, tem direção, tem propósito e está no caminho certo. Então, que esta palavra possa ficar no meu e no seu coração. Se você não tinha o hábito, a partir de hoje, crie o hábito de examinar as Escrituras, obedecendo uma orientação de Jesus, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que assim seja para mim e para você. Quero pedir novamente que você se inscreva no canal, acione o sino, dê o seu like e faça o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, hoje e sempre. Amém.